chamar a atenção que houve uma onda rosa na América Latina de governos progressistas, de centro-esquerda, à esquerda, de forma majoritária. Então, todos nós aqui que estávamos aqui, né, como graduandos e depois mestrandos, tivemos uma proximidade com essa integração latino-americana que estava acontecendo, né, naquele momento, com mais força. O Lucas estudou Argentina, eu fui estudar Venezuela, outros camaradas e amigos foram estudar outros países aqui da América Latina. E também isso que está acontecendo hoje, desse seminário, dessa integração LabPlan, LabEUR, né, pelo ambiente da pesquisa, a gente já fazia essa integração por baixo também. Os professores eram integrados, obviamente, a professora Isa, a professora Graciana, na época, depois, o professor Fábio Napoleão, aqui o professor Messias, o professor Carlos Espíndola, o professor Marcos, eram essas forças de professores que faziam esses laços entre o LabPlan e o LabEUR. E a gente, a alunada, também se integrava de forma bem interessante, que era propiciado não muito pelo ambiente da pesquisa, mas pelo ambiente acadêmico e estudantil, né? Então, assim, essa integração latino-americana meio que foi espraiado para os nossos espíritos juvenis e acadêmicos dentro da universidade, que me permitiu fazer bons laços, bons amigos nesse período, que eu falo que é o primeiro período do LabEUR, da qual o Messias tinha um braço direito naquele momento, o filho dele, né, o Maicon Bastos, e a gente brincava, né, o Maicon tinha o sobrenome do professor Messias também, e o Maicon foi um estudante também que passou pelo LabEUR, que também ajudou, contribuiu demais com esse primeiro período do LabEUR, sobretudo com essas edições, que agora praticamente não estão mais agora quase à disposição, que eram os cadernos geográficos, né? Então, assim, a fábrica, a editora era no LabEUR. O professor Messias tinha conseguido uma impressora gigantesca, lembra, Messias? Para fazer as impressões, e a coisa era bem artesanal. Então, assim, esse processo dessa primeira fase que eu vivi no LabEUR, e depois junto com o governo Lula, né? O primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, foram momentos importantes também do fortalecimento das bolsas dentro da universidade, não só de iniciação científica, que a gente sabe que são muito limitadas para poucos estudantes, mas o governo Lula fez uma espécie de bolsa de extensão, reúne, para fortalecer as pesquisas desde o começo da graduação. Então, nosso LabEUR chegou a ficar até quase 20 bolsistas por conta dessas bolsas, não só de iniciação científica, mas também com essas bolsas, vamos dizer assim, bolsa reúne, né? Então, essa foi a primeira fase do LabEUR, que eu vivi mais fora da universidade, assim, dentro do movimento estudantil, fazendo minha escola de formação política, e me custou caro isso também. Esse período foi um período tumultuado por conta das greves que eu participei, né? Desde quando entrei na universidade, eu participei de algumas greves que me custou alguns bons anos de dor de cabeça, mas não me arrependo de nada de ter feito isso, de ter sido perseguido aqui dentro da universidade também, de quase ser jubilado, expulso da universidade, e ter passado pelos mesmos processos que o nosso presidente Lula passou, de ter que ir para a Polícia Federal, dar depoimento, só não fiquei preso, né? Mas por conta dessas pressões políticas, né? Como a gente está vendo aqui recentemente, as questões que a universidade está enfrentando hoje, a universidade, sobretudo federal, hoje aqui em Santa Catarina, né? Com o problema do refeitório universitário e outros mais problemas de infraestrutura básica para a universidade poder ter a sua qualidade e eficiência na formação das gerações que aqui passam. Então, esse primeiro período do LabEUR, eu tive essa escola muito importante,
Mas, em termos científicos, para mim foi muito, academicamente falando, foi muito difícil. Como disse, eu fui um mau aluno nesse sentido. Mas, no final do curso da graduação, eu resolvi ser geógrafo. E resolvi estudar. E já no LabEUR, continuei no LabEUR, como bolsista de monitoria de geografia industrial, fiz minha monografia sobre a Venezuela, depois fui estudar a Venezuela na pós-graduação, dentro do LabEUR. Durante esse período também, foi quando eu tive contato, não só nesse período, com os grandes professores, né? Que a gente, quando chega aqui, cru, novinho, nem sabe quem que são as referências da geografia. E eu tive, por exemplo, contato com o professor Armen em 2007, aqui na Universidade Federal, num congresso, num simpósio, né, o Simpur, que foi realizado aqui. E eu lembro desse dia, assim, o professor Armen, o professor Messias, o professor Carlos, o professor Marcos, sentado na primeira fileira do centro de eventos do Elefante Branco aqui do lado, né? Com um palestrante importante na época da geografia, o professor Marcelo Lopes de Souza, né? E como o professor Marcelo Lopes de Souza começou a falar muita besteira no palco, tem microfone, você pode falar o que você quiser, né? E esses professores aqui fizeram uma fila de intervenção, um bombardeio de perguntas, né, para o professor Marcelo Lopes de Souza, que ele ficou meio perdido e teve que pedir água para ir embora. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive também, assim, com os professores combativos dentro da geografia, de fazer uma geografia séria, e o primeiro contato com o professor Armen, que foi uma verdadeira escola também para mim de geografia, sobretudo pelas portas do professor Messias, quando eu voltei, depois do mestrado eu fui para São Paulo, voltei para cá e vim fazer o doutorado. Eu costumo dizer que no doutorado eu fiz a minha verdadeira graduação foi no doutorado, né? Eu fiz a minha tese, mas eu fiz uma verdadeira graduação no período que eu fiz o meu doutorado, né? E durante esse período do doutorado, o professor Messias, muito solícito e muito parceiro sempre, me colocou em contato com o professor Armen, com o professor Carlos Augusto, que o professor Carlos Augusto contribuiu também para a minha tese, sobretudo nos estudos regionais de São Paulo, por ter trabalhado muitos anos na USP, por ter feito muitos estudos regionais, sobretudo na área física em São Paulo e do Brasil como um todo. E durante esse período, a minha formação foi enriquecida pelos estágios, né, que eu fiz com o professor Messias na disciplina de Geografia Econômica. A gente tinha a obrigação de fazer um estágio, 2 estágios, eu fiz 4, 5 estágios, porque eu queria realmente sair capacitado da universidade com a formação que eu não tive, basicamente, em sala de aula anteriormente. Então, assim, esse momento do doutorado, para mim, foi um momento de virada de chave, um salto na minha vida, um salto que eu resolvi me aprofundar nos temas da geografia, e não só na geografia, no meu estudo da tese, mas me aprofundar na temática da geografia e levar a geografia mais a sério, como eu vinha aos poucos, né, engatinhando durante o meu período da graduação e da minha primeira pós-graduação com o mestrado. Então, durante esse período, eu me enriqueci muito com esses estágios, com a montoeira de eventos que a gente organizou, o professor Messias sempre estimulando a gente aqui, não só eu, o Edson e toda a companhia limitada do LabEUR, na promoção de eventos, né, de atividades, de debates. Então, isso também fez com que a gente, particularmente falando, adquirisse um grau maior de disciplina e organização, né, das atividades, para lidar também com os temas da vida cotidiana diária. Então, isso foi um pouco minha segunda escola formativa em matéria de geografia, aqui, propiciado pelo LabEUR. E depois que eu terminei minha tese, tive a oportunidade de ter feito alguns processos seletivos e, por cargas d'água, ser chamado para trabalhar no Instituto Federal em 2022,
no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul. Mudei para Jaraguá do Sul, e uma cidade altamente industrial, e para mim me enriqueceu mais ainda viver numa dinâmica de uma cidade industrial, de colonização majoritariamente alemã, de compreender na prática tudo aquilo que eu tinha estudado com os livros, com as teorias, os conhecimentos que o professor Armen, que eu fui captando até por osmose, né, de viver intensamente. A gente vai estudando no livro, mas viver aquela realidade morava sempre aqui no litoral e vi realmente essas diferenciações sociais, das formações sociais, vivendo num ambiente como o Vale do Itajaí, como a região de Joinville, Jaraguá, etc. Vivi essa dinâmica industrial. E para mim me enriqueceu demais, por eu ter estudado a industrialização brasileira na minha tese, viver essa experiência dentro do Instituto Federal, uma escola técnica, e entender a dinâmica de uma cidade industrial e de um instituto federal voltado para atender as demandas de uma cidade industrial como era o IFSC Campus de Jaraguá do Sul. Essa experiência para mim foi muito enriquecedora também na minha vida. Já vou finalizando também aqui a minha fala. E recentemente, no meio do ano passado, eu fui contemplado com o processo seletivo que eu fiz aqui na UDESC e passei como professor substituto, agora trabalhando na UDESC FAED, ao lado da professora Isa, no laboratório de planejamento, LabPlan. E está sendo uma experiência também muito desafiadora, mas muito instigante também, no sentido de sair de um instituto federal, da qual eu estava lidando com alunos do ensino médio, e hoje lidando com alunos do ensino superior, da qual as dinâmicas sociais são completamente diferentes e não são tão novas pela experiência que eu pude ter aqui, fazendo os meus estágios voluntários na disciplina de Geografia Econômica e Social, na UFSC. Então, isso também já me ajudou muito a estar desenvolvendo os meus trabalhos hoje na UDESC, né? Me sinto muito... me sinto como uma pessoa de sorte, né? Antes eu tinha mais sorte do que juízo, hoje eu tenho sorte e juízo, costumo dizer, por toda essa andança, e a gente faz a gente crescer e amadurecer na vida. Mas uma das coisas que fica de todo esse percurso de quase 20 anos, LabEURG e LabPlan, e Escola de Geografia Econômica e Social, da qual o professor Armen é a grande liderança desse pensamento dentro da geografia e do marxismo, fica a mensagem, assim, né, de todo esse período, que uma das maiores lições de ter podido também ter essa formação política dentro do movimento estudantil foi perceber que aquilo que o professor Armen chama atenção num texto, sobretudo de formação socioespacial, da qual a questão nacional e a questão social na periferia, diferentemente do centro do sistema capitalista, não se exclui. Então, assim, o recado, né, que fica sempre para mim, uma das coisas que não sai da minha cabeça, é tentar conciliar nos meus estudos a questão nacional e a questão social, né? Que apareça a questão social também, e não só de forma subentendida nos nossos trabalhos, principalmente nos trabalhos que eu procuro também estar desenvolvendo, da qual atualmente eu estou metido em uma montoeira também de trabalho, porque eu nem sei mais o que fazer, porque a gente o nosso dia está que nem banco 30 horas, né? Como era o Itaú, o Banco Bamerinos, né? Não é nem 24 horas, né? O banco tem que ser 30 horas. A gente está vivendo hoje um pouco isso, né? Essa aceleração do tempo, que a gente tem que dar conta de tudo e uma montoeira de coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. E para fechar minha fala, assim, eu sou muito grato
tanto pelo acolhido do professor Messias nesse longo trajeto, pela acolhida que a universidade me propiciou também. Não me sinto privilegiado em nenhum momento de estar dentro da universidade pública. Eu acho que é na base da luta para a gente estar aqui. Tem pessoas que se sentem privilegiadas. Eu não me sinto privilegiado, porque um espaço público tem que ser defendido como um espaço público, né? E, nesse sentido, essa acolhida por ter conseguido entrar na universidade pública e ser acolhido por professores que acreditam na universidade pública e no desenvolvimento econômico e social da universidade pública também, me faz ser profundamente grato a toda a parceria, a todo o acolhimento que eu tive aqui no LabEUR, de forma, eu posso dizer, de forma assim, o professor Messias é uma fonte de inspiração libertária nesse sentido, né? Eu costumo dizer que ele é quase um Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, importa que o gato casse o rato. É disso que eu queria falar um pouco. E ser grato também hoje por também estar trabalhando junto da professora Isa no LabPlan, mas de também ter trabalhado indiretamente enquanto aluno, né, nas boas épocas da onda rosa latino-americana da primeira década desse século XXI. É isso, gente. Obrigado, João. Agora a gente tem a apresentação, né, do Fábio de Almeida. Eu não lembro onde o Fábio fez graduação, mas sei que o mestrado e o doutorado foi aqui, né? Não? A graduação foi na UDESC, mas o mestrado e o doutorado foi aqui. O mestrado é Graciana, né? O mestrado foi em Lages. O mestrado foi em Lages? Mas a graduação foi na UDESC. Se o TCC foi com a Graciana, se fizesse? Tive aproveitando, né, a professora Graciana e a professora Isa são as profissionadoras do desenvolvimento das pesquisas que hoje eu estou desempenhando. Então, bom dia a todos. De maneira muito especial, referendando o professor Messias e a professora Isa, que lá no século passado, né, eu tive a oportunidade de iniciar essa trajetória de enquanto ser humano, como base teórica, juntamente com a professora Graciana, e que posteriormente, já no início lá dos anos 2000, com a presença do professor Messias nas viagens de campo lá no município de Bom Retiro. Então, nessa trajetória, né, como o Lucas primeiramente falou, né, enferrujado, eu sou antes um pouquinho da ferrugem, né? Então, nessa trajetória eu estive presente junto no laboratório, fazendo um trabalho, na época, com a professora Isa, do desenvolvimento da borda leste dos municípios de Santa Catarina, e a partir desse trabalho sempre ficou o interesse em desenvolver uma pesquisa com o intuito de desbravar com mais profundidade o desenvolvimento do município ao qual eu nasci e acabei retornando para lá no ano 2007. E com as viagens do professor Messias e as provocações permanentes da professora Graciana, em função das condições que a vida nos levam, eu acabei demorando um pouco, né? E depois retornei com o professor Messias e encontramos aí, na cultura da cebola, o objetivo de encontrar respostas àquilo que desde sempre vínhamos procurando. Nessa trajetória, eu virei professor da rede estadual, fiz mestrado em educação na Universidade do Planalto Catarinense, por questão de logística, né? Não tinha condições de vir até Florianópolis, e depois iniciei com o professor Messias o doutoramento aqui na Universidade Federal. Então, o objetivo da pesquisa é estudar sobre o dinamismo da produção de cebola. A cebola, que é a terceira hortaliça cultivada no mundo, ela surge com uma importância comercial no Brasil a partir da terceira dualidade
desbravada aí pelo Rangel, que tem o processo de industrialização, urbanização e demanda de gêneros alimentícios para as cidades brasileiras, nesse processo de urbanização. Ocorre o primeiro processo de modernização da agricultura brasileira, depois o segundo processo, e esse processo de combinação da indústria com a agricultura provoca um desenvolvimento tecnológico acelerado no Brasil. Então, a justificativa, né, embora tenhamos uma produção de 111 milhões de toneladas, com crescente nos últimos anos, apenas 8,7% são destinadas às exportações, movimentando aí uma cifra de 5 bilhões de dólares por ano. O Brasil representa apenas 1,5%, os principais estados são 8%, Santa Catarina lidera, a produção subiu de 280 milhões de toneladas no mundo para 280 mil toneladas em 1979 para 1,6 milhões de toneladas no ano de 2022. O rendimento aumentou de 5,5 para 37,8 toneladas nesse processo de modernização da agricultura. Mesmo assim, a produção brasileira é insuficiente para atender a demanda interna e o principal o país fornecedor é a Argentina. Então, Santa Catarina lidera. No ano 2023, o valor da produção agropecuária da produção de cebola foi de 1,37 bilhões e representou 2,27% do produto da produção do agronegócio estadual. Ao mesmo tempo, tivemos aí uma diminuição de 20 mil para 8 mil propriedades agrícolas, estima-se que hoje estamos com 5 mil. O objetivo da pesquisa é analisar a gênese, evolução e o estágio atual do desenvolvimento da produção de cebola seca em Santa Catarina, a partir da organização da atividade agrícola, tendo como ponto de partida a esfera da produção. Enquanto objetivos específicos, né, compreender a dinâmica geoeconômica da cadeia produtiva, tanto no mundo quanto no Brasil, e decifrar essa origem e o desenvolvimento da consolidação da cadeia produtiva em Santa Catarina. E analisar todo esse processo de modernização agrícola que tivemos nos últimos anos. E como hipótese, né, a formação socioespacial da região de Ituporanga, por meio da expansão da Frente de Colonização de São Pedro de Alcântara, foi determinante para transformar Santa Catarina no maior produtor nacional de cebola seca, aliado à atuação decisiva do poder público e também com o processo de modernização e integração rodoviária, que, embora tenha ocorrido nos anos 90, transformou o estado de Santa Catarina no maior fornecedor de cebola seca do Brasil. Cebola seca porque tem as cebolinhas verdes, né? Então tem essa distinção aí para o IBGE e também para a ONU. Categorias de fundamentação teórico-metodológica, né? Formação socioespacial de Milton Santos, Inácio Rangel, na dualidade brasileira, principalmente, as combinações geográficas de Chollet, sempre com a capacidade de síntese que o professor Armen engendra toda essa fundamentação teórico-metodológica, e as pesquisas bibliográficas, documentais, entrevistas, relatórios oficiais de vários órgãos. Então, a estruturação do que a gente está desenvolvendo a pesquisa no capítulo 1, em relação à dimensão mundial da produção de cebola, a gente tem, a partir dos dados da FAO, uma crescente, um gráfico, né, ascendente do aumento da produção de cebola, ano após ano, principalmente a partir dos anos 90, com um crescimento bem ascendente da capacidade de produção. Com relação à produção mundial, nós temos a Índia como principal produtor, que ultrapassou a China, mas as duas produzem 50% da produção de cebola destinada à cebola do mundo, mas ao mesmo tempo nós temos aí o Egito como a terceira ocupação. Então, fazendo menção na banca de qualificação, a professora Isa trouxe a importância da cebola é descrita na Bíblia através do livro de Números. Então, permanece até hoje quando eles saem do Egito. Então, o Egito desde sempre se configura um dos grandes produtores mundiais. E se a gente, em função do tempo, mas já foi desenvolvido outros gráficos, então, se nós pegarmos em relação à área cultivada, a África passa a ser as maiores áreas cultivadas,
com exceção da Índia e da China, né, que sempre vão ser os maiores, em função da demanda. O rendimento por hectare concentra-se na Europa e na Ásia e na Coreia do Sul e no Japão. Se a gente pegar a concentração de valor financeiro de exportações, é a Holanda que domina, né, com mais de 30% da comercialização mundial. Os Estados Unidos são os maiores importadores em valores financeiros e o Brasil tem como principal eixo a Argentina. E o Brasil configura-se não tem os maiores rendimentos de produção por hectare comparado aos demais países do mundo. Aqui a gente tem a China mantendo-se estável, né, no processo de melhoria contínua da qualidade da cebola nos últimos anos, e a Índia com a atuação do poder público lá das universidades com crescimento ascendente em relação à produção, principalmente nos últimos 23 anos. Estados Unidos, Turquia e o Egito configuram sempre estando na terceira, quarta e quinta posição nos últimos anos. Evolução da área cultivada no mundo também tem crescimento, principalmente em função dos países da Ásia e da Índia. A consequência em relação aos países que adotaram modernização é a diminuição da área cultivada e o aumento do rendimento da produção. Então, a gente tem a Índia aí com foco saindo de 10 toneladas para 18. A China mantendo a produção com um processo de adoção de tecnologias avançadas. A Holanda com exportações para mais de 140 países. Os Estados Unidos com a adoção de sistema ultramoderno de tecnologia, que a gente vai apresentar lá na Inamped, em Macapá, um artigo relacionado a todo esse processo de produção de cebolas no Vale do Colorado, né, região desértica. Em relação ao Brasil, nós temos aqui, em relação à área plantada, um aumento e depois uma diminuição aí nos últimos anos. A tendência, segundo a Embrapa e os organismos estaduais, é a diminuição ainda maior nos próximos anos. A evolução da produção crescente, né? Então o gráfico ele alterna dependendo das condições climáticas de cada ano, que impactam na produção diretamente. A movimentação financeira dos principais produtores nacionais. Então, Santa Catarina tem 1,37 bilhões, né, falado já anteriormente. Depois, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Pernambuco. A diferenciação é que Santa Catarina, os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, são pequenas propriedades. Os demais estados são grandes propriedades. O estado de Goiás se configura apenas 6 propriedades agrícolas, já com processo de adoção de técnicas modernas e principalmente com alto nível de produtividade. Tanto Minas Gerais quanto Goiás atingem aí 70 toneladas de produção por hectare. No entanto, a cebola catarinense tem a melhor qualidade comparada às demais cebolas produzidas no Brasil. Aqui a gente tem um mapa da produção no Brasil, para que se possa ter a dimensão característica, né? Santa Catarina, região de Tuporanga e região de Lebon-Regis. Mas o Rio Grande do Sul é o estado que possui o maior número de propriedades agrícolas. O Paraná segue em segundo lugar, Santa Catarina em terceiro. Aí São Paulo, que é um grande produtor, né? Aqui o mapa ficou muito pequeno, mas Santa Catarina 27%, Rio Grande do Sul 7%, Paraná 7%, São Paulo 7%, Minas Gerais 10%, Goiás 17% e a Bahia com 12%, o Pernambuco com 2%. Então, principalmente, esses são os estados produtores de cebola no Brasil. E aqui a gente fez o mapa pela movimentação econômica, atingindo aí 4 bilhões de reais por ano. Isso foi a movimentação econômica em 2023, segundo os dados do IBGE. Financiamento da atividade agrícola da cebolicultura. Nós temos aí o financiamento do PRONAF, então destinado. Então, metade da área dos 47 mil hectares
são financiados, com 24 mil hectares, são financiados pela pequena propriedade através do Pronaf, totalizando aí um valor de 900 milhões de reais. O que se observou nos últimos anos é o crescimento constante, segundo os dados do Banco Central, as cooperativas de crédito passando, a partir do ano passado, a se tornarem as maiores financiadoras das pequenas propriedades agrícolas. E os bancos públicos em segundo lugar e os bancos privados com a parcela bem insignificante. A quantidade de área financiada teve um crescimento, mas ela permanece aí com um crescimento não muito significativo. A mesma coisa, as cooperativas passam a ser as que financiam a maior área possível. Aqui nós temos os contratos financiados, né? Então, percebo todo o problema político que o Brasil enfrentou de travamento pelo Congresso Nacional, que se configura claramente aqui no ano 2016. Então, tem essa crescente atuação das cooperativas de crédito rural. E o que chama a atenção? 90% do financiamento é do Estado de Santa Catarina, do Brasil. Então, Santa Catarina concentra desses 900 milhões, 700 milhões de financiamento de contratos da pequena propriedade aqui no Estado. Do valor amparado, né, do seguro agrícola do Proagro, Proagro Mais, 550 milhões. E desses daqui, observa que as condições climáticas dos últimos anos, como o poder público é um fator determinante para a manutenção da atividade agrícola através, principalmente, das linhas de financiamento e do seguro agrícola. Aliado também à questão relacionada à pesquisa científica, principalmente em relação à atuação da EPAG. Aqui o mapa de atuação do Estado de Santa Catarina, né, concentrado na região de Ituporanga, onde, se for pegar cada das categorias da região do IBGE, vai pegar o Planalto Serrano, vai pegar a Serra do Tabuleiro, vai pegar a região do Alto Vale. Mas, utilizando a conceituação de Hartshorne, a gente congregou as mesmas regiões de acordo com as características, então, constituindo aí 85% da produção estadual em média nos últimos anos. A outra região é a região de Legon Regis. E o que se configura em relação a características da região? Segundo pesquisas que a gente fez e os eventos que a gente promoveu em relação à cultura da cebola, nós temos na região um solo que não é o mais favorável para o cultivo da cebola, segundo o Dr. Claudinei Kurtz, lá da EPAG. Nós temos uma região onde as condições de umidade não são favoráveis. Se fosse para escolher, não seria o lugar adequado. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento através da estação experimental da EPAGRE de Ituporanga na pesquisa genética e também no controle de doenças e pragas fez com que a região pudesse se tornar extremamente dinâmica, com um crescimento significativo, inclusive com expansão de indústrias de sacarias, que hoje acabam atendendo aí toda a região, todo o Brasil, com muita eficiência, indústrias de construção de galpões para armazenamento, então um franco processo de crescimento industrial a partir da atividade da cebola. Então, a gente tem aqui os principais municípios. Todos esses municípios que congregam a região de Ituporanga pertenciam ao então município de Bom Retiro em 1923. Aí, nessa trajetória da produção, da expansão, nós temos aqui o início com os açorianos em Florianópolis, vai para a região sul de Tubarão, depois chega a região de Araranguá, os imigrantes alemães em contato com os açorianos levam na expansão da região de Bom Retiro, então o município de Bom Retiro, lá nos anos de 1940, 1960, permanece o município em função do município de Alfredo Wagner, que foi o primeiro a ter uma grande quantidade de produção agrícola. E agora, com a modernização, a expansão de áreas que até então eram vegetações naturais na região de Ituporanga, Embu e Aurora, que permitiram que tivesse esse crescimento. Então, aqui no gráfico, mostrando a série histórica do valor da produção agropecuária no estado de Santa Catarina.
Então, quando tem algumas doenças, algumas pragas ou excesso de chuva ou seca, impacta negativamente como vai ser o ano 2024. Então, aqui o processo de evolução, né? O Santa Catarina sai de uma área de 1.000 hectares para 17 mil, um rendimento de 2 toneladas por hectare para 28 toneladas por hectare. Um aumento da produção, né? Chegando aí a 492 mil, em função das condições da safra de 2003, chegou a 377. Mas, para finalizar, né? A questão problemática, existe um modo de plantio, seja ali pelo plantio direto ou pelo plantio de semeadura e transplante, que se configura os problemas sociais. Então, aqui um dado interessante do novo CAGED, né? Ituporanga tinha 513 contratados com carteira, passou a ter 2.004 em 2024. E Alfredo Wagner tinha 5.358. Então, a atuação do Ministério do Trabalho, da fiscalização, está forçando a ter a empregabilidade. Ao mesmo tempo, também está criando caminhos para o plantio direto. Então, isso configura um pouco da reclamação dura aí que o povo está tendo, às vezes, em relação, associando a fiscalização ao governo. Mas, ao mesmo tempo, as linhas de financiamento mostram ao contrário disso. A EPAG, conforme a gente já falou, e aí o processo de modernização, que, em função do tempo, a gente pode, em outros momentos, apresentar. Aqui as nossas referências, era isso que tínhamos de forma muito breve aí apresentar. Agora a gente teve uma alteração, né? Seria o Pedro, mas ele não pôde vir na parte da manhã, então irá apresentar o Otávio, né? Também fez graduação lá na UDESC e fez mestrado aqui no laboratório e agora entrou no doutorado, né? Está lá no Drive já. Conseguiu jogar um... Tá aí, ele tá com o nome Otávio, não tá? Atualiza, talvez. Atualiza essa página. Não botei em lugar. Apresentação sem título, apresentação lá. Consegue jogar uma linha, Edson, por favor? Ah, eu botei no errado. Eu botei no da Semagel. Peraí. Está errado. Não. Vai se apresentando aí. Então, eu me chamo Otávio, eu sou graduado em Geografia pela UDESC, fui orientando de TCC da professora Isa, que está presente aqui hoje. Depois ingressei no mestrado em Geografia também aqui na UFSC, sob orientação do professor Messias, que a gente defendeu a nossa dissertação, acho que foi em março desse ano, e eu vou fazer a apresentação dela hoje aqui novamente. E atualmente estou no doutorado também aqui na Geografia da UFSC, como o Edson colocou antes. Deu certo? Eu vou te mandar, Gustavo, aí tu tá confesso. Aqui é só passar no ladinho? É. Tá. Oi?
Então, pessoal, o título da apresentação é A Industrialização de Orleans, Santa Catarina, Gênese, Evolução e Dinâmica Contemporânea. A estrutura dessa apresentação está dividida em 3 partes. A primeira delas é a introdução, onde serão apresentadas a pergunta e problema, os objetivos e o método. Segundo, a análise e discussão dos resultados e, por fim, as considerações finais. Orleans é um município que se localiza no sul de Santa Catarina, o que hoje, na verdade, desde 2017, o IBGE reconhece como região geográfica intermediária de Criciúma, ou também pode falar mesmo região sul-catarinense, muda poucos municípios, né? E é um município que tem 23 mil habitantes, um pouco mais de 23 mil habitantes, tem uma atividade industrial consideravelmente robusta para um município desse porte. Então, são 2.709 trabalhadores de diferentes municípios, empregados em 160 unidades produtivas. E o tipo de indústria predominante, o setor industrial predominante em Orleans, é a indústria plástica. Basicamente, são 30 unidades produtivas que empregam 1.851 trabalhadores. Isso, para ter uma noção, dá mais ou menos, aproximadamente, 70% do total de pessoas empregadas na indústria de transformação do município. E a relevância também da indústria plástica não é apenas local, regional, mas também estadual. O município de Orleans é o 3º maior exportador de plástico de Santa Catarina. Fica atrás apenas de Joinville e São Ludgero. São Ludgero é um município também no sul de Santa Catarina. Então, qual é a pergunta que conduz a nossa pesquisa? Qual a gênese, evolução e dinâmica contemporânea da industrialização no município de Orleans? O objetivo geral seria, então, analisar a gênese, evolução e dinâmica contemporânea da industrialização de Orleans e, mais especificamente, explicar a formação territorial do município, com ênfase no processo de ocupação e nas condições básicas para o processo de acumulação de capital. Segundo, examinar a gênese e a evolução da industrialização orleanense, em especial a origem dos capitais, constituição do mercado interno e o padrão de acumulação dominante ao longo desse processo. E, por fim, identificar os principais aspectos produtivos contemporâneos da indústria plástica orleanense, em particular a estrutura de mercado, os padrões de concorrência, matéria-prima, mão de obra e o comércio exterior. O método, referencial teórico metodológico, são a tríade básica, né, do nosso grupo de pesquisa, seria, então, a formação econômico-social, a formação socioespacial, elaborada por Marx, reformulada por Lenin, e reinterpretada depois, trazida para a geografia pelo Milton Santos em 1977. Segundo, a dualidade básica da economia brasileira, de Ignácio Rangel, e, por fim, a gênese da industrialização brasileira e catarinense relacionada à pequena produção mercantil, do professor Armin Mamigonian. Quanto aos procedimentos metodológicos, contamos com levantamento de dados documental e biográfico, consulta de bases de dados quantitativas e qualitativas, e também o foco da pesquisa seria, então, as entrevistas não estruturadas focalizadas. Não estruturadas focalizadas quer dizer para não ficar muito engessado, que pergunta e responde. Então, uma conversa mais informal, pode-se dizer assim, com um entrevistado, em que a gente vai tendo um fio condutor e vai balizando as perguntas através desse fio condutor sem perder o foco, né? Por isso, focalizado. Agora, quanto à análise e discussão dos resultados. O município de Orleans ele possui 4 fases de industrializações distintas, cada uma relacionada a um padrão de acumulação dominante. A primeira delas seria entre 1883 e 1945, onde predomina o padrão de acumulação da pequena produção mercantil. A segunda fase, entre 1945 e 1960, que seria uma transição entre a pequena produção mercantil, já para uma economia voltada exclusivamente para a produção de mercadorias, né, para o mercado, essa produção vai para o mercado, predominantemente. A terceira fase, entre 1960 e 1990, onde Orleans já começa a se caracterizar como um município urbano e industrial. E, por fim, a quarta fase e última,
que vai de 1990 até hoje, que é uma especialização da indústria plástica. Então, características dessa primeira fase. O padrão de acumulação dominante de pequena produção mercantil, como eu mencionei, é onde acontece a gênese de pequenos artesanatos rurais ou urbanos, né, como matafonas, engenheiros de açúcar, serrarias, sapatarias, padarias, serrarias, fábricas de banho, etc., que abasteciam o mercado local e regional. Eles produziam para o consumo e o excedente vendiam para o mercado. Então, o foco não é exclusivamente o mercado, como vai se tornar depois, né? Então, nesse período, surgiram diversas unidades produtivas, como eu mencionei. Aqui a gente tem a Tafona, Barbacoa de erva mate, engenho de farinha, fábrica de banha, olarias, padarias, e o nome das famílias, né? Que a Orleans foi colonizada predominantemente por imigrantes italianos, oriundos do norte da Itália. E eles vieram para cá e transplantaram essa pequena produção mercantil, então, para o município de Orleans. Outros exemplos que foram surgindo mais tarde, já no começo do século XX, seriam as fábricas de bebidas, curtume, selaria, serraria, marcenaria. Então, essa pequena produção mercantil ela foi se complexificando aos poucos, né? Aqui também são alguns outros exemplos. Fábrica de gasosa, a gente já começa a encontrar, padaria, oficina de reparos mecânicos. E pode perceber que a maioria dos, não sei se vocês vão conseguir ler, mas a maioria dos sobrenomes são de origem italiana, né? Isolati, por exemplo, Zomer, e alguns poucos de origem alemã. Aqui é uma foto que ilustra uma oficina mecânica de um imigrante que veio da Alemanha para o município de Orleans, né? Então, a gente vai para a segunda fase, que é essa de 45 a 1960, que representa uma transição dessa pequena produção mercantil para uma economia urbana industrial. E quais são as características? A proliferação de artesanatos e manufaturas produtoras exclusivamente de mercadorias em Orleans. Cabe destacar aqui que a formação socioespacial ela te permite aprender as especificidades de uma determinada sociedade, nesse caso, no município de Orleans. E Orleans está localizada no sul de Santa Catarina, como mencionado anteriormente. Só que diferente de outros municípios como Criciúma, Siderópolis, Içara, Cocal do Sul, a economia carbonífera não influenciou diretamente a industrialização do município de Orleans, mas sim indiretamente. Porque essa economia carbonífera, ao surgir nesses municípios mencionados, ela vai estar como uma força motriz, vão surgir outras atividades relacionadas a essa atividade carbonífera, como ferrarias, metalurgias e outras atividades no geral. E isso foi ajudando a industrializar o sul de Santa Catarina. E essa industrialização regional, consequentemente, levou à urbanização regional, que foi aumentando a demanda. O cara saía do campo e ia para a cidade, e ele começava a consumir na cidade o que antes ele produzia no campo. Então, ele se tornou um consumidor. Então, foi se criando toda uma economia regional no sul de Santa Catarina e Orleans se beneficiou, então, indiretamente da atividade carbonífera. E também eu destaco que o tabaco chegou no município de Orleans e ele foi penetrando no espaço rural e foi dando oportunidade também para as famílias e foi aumentando a renda, né? Porque o município de Orleans ele tem um relevo muito colinoso e um solo muito ruim para plantar hortifruti grangeiro, por exemplo. Então, essas famílias que produziam milho, feijão, etc., elas passaram a trocar esses produtos por fumo e obtiveram, a partir de então, um maior rendimento, que também foi impulsionando a demanda local. Então, nesse período vão surgir indústrias alimentícias um pouco mais sofisticadas do que aquelas que a gente encontrava no final do século XIX e início do século XX, como as charqueadas. Também vão surgir fábricas de banha, fecularia, fábrica de bebida. O setor madeireiro começa a ganhar impulso, as pessoas precisam morar em algum lugar, elas precisam construir casas, etc. E a mobiliária também nesse mesmo quesito, né, que foi atendendo toda essa demanda regional, o pessoal saía do campo, ia para a cidade, precisa mobiliar a casa, vai surgindo indústria imobiliária, né, de imóveis. Então, a gente vai para a terceira fase da industrialização do município de Orleans, que é essa situada entre 1960 e 1990, que já tem um padrão de acumulação urbana e industrial. Quais são as características, né? O aparecimento e a expansão de indústrias propriamente ditas, não mais artesanatos e manufaturas, de caráter tradicional, que seriam a indústria têxtil, metalúrgica, materiais plásticos, vestuário e calçadistas, oriundas da acumulação de pequenas atividades mercantis. Então, essa seria a gênese
da industrialização do município de Orleans, né? O capital acumulado por esses pequenos empreendimentos que vinham surgindo desde o final do século XIX e início do século XX, esses produtores foram acumulando de forma muito lenta, foram acumulando capital e foram evoluindo seus negócios, né? Foram aprimorando, evoluindo de uma unidade artesanal para uma manufatura, essa manufatura para uma indústria. E outra característica que desse período seria a emergência também do capital industrial local à Prefeitura de Orleans. A partir da década de 70, vários pequenos industriais começam a concorrer pela Prefeitura do município e ascendem ao poder, né? Tirando o capital comercial que tinha dominado a Prefeitura de Orleans até então. Aqui eu fiz um cálculo do crescimento, da taxa de crescimento da economia industrial de 60 para 70, com dados do IBGE. Então, a gente observa um crescimento aí basicamente de 50% entre 60 e 70, e de número de unidades produtivas, né? E de número de trabalhadores, um crescimento de em torno de 60%. Então, eram 33 indústrias em 1960, foram para 49 em 1970. E o número de trabalhadores saltou de 163 para 264. E aqui a taxa de crescimento entre 1970 e 1980 da economia urbana e industrial de Orleans. Comércio e serviços cresceu em 70 de 118 para 232 em 80, um crescimento quase de 100%. Número de trabalhadores no comércio e serviços de 226 para 582, um crescimento de 157%. De indústria, 49 em 70 para 80 em 1980, um crescimento de 73%. E o número de trabalhadores industriais, que aqui que dá um grande salto, de 264 para 908. Um crescimento de 243%. Aqui vão surgir indústrias que algumas delas ainda estão presentes no município, como a indústria de plásticos Homer, que hoje tem quase 1.000 funcionários, e começou com 2 ou 3. A Librelato, também dos agrícolas e rodoviários, também surgiu na década de 60. Outros tipos de indústria, fábrica de calçados, JG, que ela teve um papel importante em Orleans até a década de 80, quando ela entra em declínio. A Croil, indústria de comércio de metais, que, se vocês andarem pelo centro de Florianópolis, vocês vão ver um monte de tampas de bueiro metálicas, que é dessa empresa aí, que hoje em dia não existe mais, mas na década de 80 ela produzia, ganhava as licitações do Estado e tem aí material em tudo quanto é canto de Florianópolis. Fábrica de calçados e fábrica de roupas também surgiram nesse período. Aqui é uma foto da indústria de plásticos Homer, a Plazon, na década de 60. Ela começou fabricando mangueiras de polietileno, que é um tipo de plástico. Aqui na unidade vê as mangueiras no caminhão da empresa. Isso aqui são as tampas de bueiro, aqui, se não me engano, na rua Esteves Júnior, aqui em Florianópolis. Croma Orleans, né? Croma era Croil, de família Crozeta e Hilbert, e depois virou Croma. Então essas são as tampas de bueiro que a gente encontra aqui. E aqui foi a primeira estrutura produtiva da fábrica de calçados JG, que também se situa no município de Orleans, né? Era basicamente uma casa, e depois ela evoluiu no final da década de 80 para uma estrutura produtiva maior. A gente vê aqui essa parte a fundo, né? Ela é bem grande, ela chegou a exportar na década de 80 70% do que produzia. Então ela se aproveitou das mini desvalorizações que foram feitas, né, da moeda na época, se aproveitou que o câmbio estava benéfico para a exportação e direcionou a produção para a exportação também, porque o mercado interno estava contraindo na década de 80, né, por conta da hiperinflação. Por fim, a quarta e última fase, que vai de 1990 até o presente, que se caracteriza pelo padrão de acumulação urbano-industrial com especialização na indústria plástica. Aqui na década de 90, no Brasil, com a abertura comercial e a supervalorização do dólar, as indústrias começaram a decair, o Brasil começou a se desindustrializar mais fortemente. Só que essa desindustrialização é relativa, né? Alguns setores se desindustrializaram mais, só que outros também podem ter crescido se a gente fizer uma análise melhor. Mas, enfim, o que aconteceu em Orleans nesse período? Na década de 90, a gente teve a crise dos ramos tradicionais. Então, as indústrias vestuário, calçadista, têxtil, elas começaram a decair. Elas começaram a quebrar, porque elas não conseguiam competir com os importados. Nesse período, também, a gente teve a proliferação e a consolidação da indústria de materiais plásticos em Orleans. Isso foi uma das coisas que me deixava muito intrigado quando eu comecei a estudar. Porque
eu pensava, pô, década de 90 o Brasil está se desindustrializando. Como é que o Orleans se industrializou na década de 90? Então, essa foi uma pergunta que ficou me rodeando bastante. E aí a explicação é que, por conta dessa abertura econômica e dessa supervalorização do real, e com a chuva de importados que começou a vir no Brasil, começou um processo violento de concentração produtiva, e as indústrias brasileiras que sobraram, que sobreviveram a esse processo, elas precisavam se reestruturar, pensar em novas estratégias para conseguir competir com as indústrias estrangeiras. Então, um exemplo que eu posso dar é a indústria de alimentos. Ela precisava baixar custo para conseguir competir. Então, ela trocou tudo quanto é material, que era de alumínio, de vidro, de metal, por plástico, porque o plástico é mais barato e mais maleável. E assim, aumentou a demanda pelo plástico e explodiu. E também a partir da década de 90, mas sobretudo nos anos 2000, no primeiro, segundo governo Lula e até no primeiro governo Dilma, o crescimento de renda da população estimulou o consumo. E o plástico ele é muito volátil ao consumo. Então, quanto mais gente contar, quanto mais a população consome, mais plástico demanda. Então, esse também foi um período que se demandou muito da indústria plástica, e por isso que o Orleans se industrializou na época que o Brasil estava se desindustrializando. E com a industrialização vem também a urbanização. E foi esse período que o Orleans se tornou efetivamente um município urbano. A gente vai ver posteriormente nos gráficos. Ok, já está encerrando? Não está encerrando, mas vou tentar ligerar rapidinho. Mas aqui, década de 90, tem uma tabela com os dados, só para a gente notar, o plástico não está aqui porque ele está dentro da indústria química de produtos farmacêuticos, ele ainda não tinha uma subdivisão própria, mas eram 2 unidades produtivas e 98 funcionários. E a indústria têxtil, vestuário, artefatos, etc., de calçados, representava um valor muito maior. Isso aqui em 90. Isso aqui em 2021, a indústria têxtil e de vestuário ela caiu abruptamente, e a indústria plástico foi de 98 empregados para 1851, e de 2 unidades para 30 unidades. Então esse foi o salto. Eu vou passar aqui, que aqui é só a evolução da indústria plástica. Algumas indústrias que surgiram nesse período, e depois que elas surgiram, que elas foram ganhando capital, elas foram reproduzindo esse capital, foram abrindo novas unidades da indústria plástica. Aqui é um exemplo da Plazon, que era, a gente viu aquela foto só com um caminhãozinho cheio de mangueira, agora já é uma estrutura produtiva gigante. E aqui é a Libra Plástica, do grupo Librelato, que tem uma indústria de plástico. Aqui é a população urbana, rural e total de Orleans, então a gente percebe que a população urbana de Orleans ela se torna predominante entre 90 e 2000, a linha vermelha. A população rural azul cai e o total aumenta de população. Então, como eu já falei, reprodução do capital industrial já consolidado. E aqui, por fim, os aspectos produtivos, então, dessa indústria plástica de Orleans. Ela é uma indústria intensiva em mão de obra e poupadora de capital, então ela demanda muito trabalhador, muita gente para embalar os plásticos, enfim, contraditório, né? Embalar o plástico, mas tem isso. Ela está inserida numa estrutura de mercado concorrencial, embora tanto a montante quanto a jusante, ela é cercada por grandes empresas, então a montante são as grandes petroquímicas e a jusante vão ter os grandes grupos alimentícios, por exemplo, como a Camil, o próprio sucrilho Kellogg's, a indústria de plástico de Orleans, que produz a embalagem de sucrilho Kellogg's. O padrão de concorrência delas... Acho que sim, não sei te dizer, mas acho que sim. O padrão de concorrência delas, como é que elas concorrem entre si, né? Não é apenas por custo, porque é um mercado que é cheio de empresas. Então, elas precisam se diferenciar de alguma forma, e essa diferenciação vem com a diferenciação em produto. E aí eu trouxe 2 exemplos. A Plascobil, como a empresa de Orleans, ela vai atendendo a exigência do cliente dela. Os clientes, eles querem o quê? Sacolas menos espessas e de maior resistência. Porque se elas são mais espessas, elas pesam mais. E o cliente paga por peso. Então, esse cliente demanda uma sacola cada vez menos espessa e mais resistente. E a Plazon, que instalou o laboratório para elaborar inovações incrementais no produto, né? Buscar sempre estar na frente da indústria plástica. Aqui é o percentual de custo de matéria-prima e mão de obra, com encargo trabalhista, e essa tabela ela evidencia uma característica muito gritante da indústria plástica, que é uma indústria que o maior custo dela é matéria-prima. Por quê? Porque o Brasil é insuficiente na produção de matéria-prima, que se chama polímeros, né? Polímeros de plástico. Então, a gente importa muito dos Estados Unidos e muito da China.
predominantemente dos Estados Unidos. Isso encarece a matéria-prima. As empresas até buscam algumas estratégias para diminuir esse custo, como abrir uma filial na Zona Franca de Manaus, que tem todo o incentivo fiscal, é mais perto dos Estados Unidos para importar mais barato. Elas beneficiam o material lá, pré-beneficiam, né? E trazem aqui para o sul de Santa Catarina para depois fazer o acabamento final e comercializar. E a gente vê que o custo de mão de obra das empresas aí varia de 5% a 17%, então, do faturamento total da empresa, né? Então, é um custo de mão de obra muito baixo e eles vivem reclamando que o trabalhador é caro, não sei o quê, mas pagando um salário mínimo, com uma ajuda de custo de transporte e é muito baixo perto do faturamento da empresa, né? Em suma, essas pesquisas elas esclarecem, então, as determinações gerais específicas da gênese, evolução e dinâmica contemporânea da industrialização de Orleans, valida a teoria da pequena produção mercantil para o caso orleanense, elucida a influência da economia regional e nacional no processo de industrialização do município e, por fim, identifica o principal ramo produtivo contemporâneo de Orleans, suas características e atuação no mercado. Essa pesquisa contém algumas limitações, por ser uma pesquisa de mestrado, e não ter dado tempo, por exemplo, de aprofundar mais na questão para explicar a dinâmica espacial dessas indústrias, coletar informações mais detalhadas sobre a localização, distribuição das empresas ao longo do tempo, e também a necessidade de novas fontes históricas para cobrir o período entre 1883 e 1990, que é muito difícil achar. A gente tem que fazer pesquisa manual em repositório de jornal antigo para tentar achar alguma informação. Muito obrigado pela atenção e desculpa ter passado o tempo. A gente temos mais uma apresentação agora pela manhã, e aí a gente já vai para o intervalo. Pode ser? Agora? O Edson, eu acho que tem duas. Ah, sim, mas eu já conversei com ele, ele vai ser online, e como a gente não tem caixa de som aqui, a gente vai providenciar, mas já está ok. O Alexandre está aí? Então, por favor. Eu não tenho disposição, eu vou fazer por texto. Tá, eu vou me apresentar então. Meu nome é Alexandre, eu atualmente estou no primeiro ano de doutorado da UDESC, no Planejamento Urbano e Desenvolvimento Territorial. A minha orientadora é a professora Isa. Eu sou da área da psicologia, formação da psicologia, atuo na saúde pública, em Porto Belo, né? Eu faço atendimento atualmente no campo da pessoa com deficiência, especificamente com autismo, TDAH, transtorno opositor e desafiador, e venho sempre trazendo aí um envolvimento mais interessante com a geografia. Aí, quando tiver tempo, eu posso até, ou nas perguntas, eu posso até esclarecer esse motivo, né? Mas aqui, então, eu estaria produzindo um processo de análise de base para a construção da minha ideia de projeto, ou da minha pesquisa, né? A minha pesquisa está ligada na área da saúde, que é entender ou estudar a questão das redes de cuidado da pessoa com deficiência. Então, eu vou tratar um pouco das reflexões que eu tenho conseguido até esse momento. E aí eu iria pedir licença só para eu poder ler, em função de ajustar o tempo, né? Eu não queria fugir do tempo, e também porque tem algumas coisas de leitura que eu acho que seriam mais interessantes para não perder detalhamentos. Então, eu acho que seria bom por isso. Bom, então, assim, bom dia a todos e todas, agradeço o espaço e quero compartilhar aqui algumas reflexões que venho desenvolvendo a partir da leitura dos autores como Rangel e Kondratiev, articulados com os desafios atuais da política pública de saúde, em especial sobre as pessoas com deficiência. Quero começar destacando a questão central da minha reflexão, a regulação do acesso à saúde. Mesmo na esfera pública, tem seguido cada vez mais a lógica de mercado. Ou seja, são a oferta e a demanda que determinam os fluxos de cuidado e um planejamento, e não um planejamento articulado e equitativo promovido pelo Estado. Isso resulta numa distribuição profundamente desigual do acesso e fragiliza efetivamente a efetividade do SUS como um sistema universal. Essa lógica é típica do modelo médico de atuação na saúde, centrado na doença, de intervenção pontual por meio de exames clínicos e medicações, e sob demandas individuais, afastando-se do cuidado integral, preventivo e territorializado. É um modelo que reforça a lógica concorrencial, na qual os sujeitos e territórios disputam a atenção conforme a situação de saúde e capacidade de mobilização.
O resultado é a elevação de ofertas nos pontos de maior pressão, como problemas cardiovasculares. Nessa perspectiva, se mostra impossível a pessoa com deficiência encontrar cuidado equitativo nesse modelo. Ao exercer menor pressão, essa população fica secundarizada e não tem espaço na agenda pública, a não ser em casos pontuais, como no caso do autismo, que vem tornando-se uma mercadoria viável às exigências do capital. Outro ponto de destaque é compreender que a regulação pela oferta e demanda também ancora a formação técnica e profissional nessa lógica. Os profissionais são treinados a responder às demandas e não para atuar sobre necessidades do seu território. Isso esvazia o sentido de planejamento e articulação em rede. O desafio diante disso é como podemos construir lógicas de resistência dentro e contra o próprio mercado. Resistência aqui significa criar práticas, redes e estratégias que escapem à mercantilização da vida e fortaleçam a saúde como um direito e bem comum. Estamos falando do segundo maior setor produtivo do mundo. A OMS publicou em relatório que a saúde, complexo médico industrial, movimentou cerca de 10 a 11 trilhões de dólares no ano de 2022, perdendo apenas para o setor financeiro. É nesse ponto que o pensamento de Rangel se torna uma contribuição importante ao mostrar a noção de planejamento, que a noção de planejamento deve estar articulada a uma proposta de desenvolvimento social, no caso dele expresso no Projeto de Desenvolvimento Nacional. Não há amadorismo nessa reflexão, por isso o pensamento de Rangel é tão importante, pois nos permite entender o planejamento como uma ferramenta maior do que a simples proposição de ações, na qual sobra apenas a elaboração de análises técnicas voltadas à gestão de carências de recursos. O planejamento tem potência ao se alinhar ao projeto maior de transformação, refletindo o Estado em diálogo com os ciclos econômicos e sua capacidade de indução ao desenvolvimento social. Não se trata de apontar a simples falta de planejamento, mas de reconhecer diferentes formas dele, as quais adquirem características particulares, dependendo do qual complexo de interesses eles estão alinhados. No caso do projeto neoliberal, vinculado à proposta de esterilização técnica, de racionalidade parcial, promovendo desproporcionadamente a fragilização e precarização da saúde pública, porque a necessidade de mercado é o centro desse projeto. O planejamento é uma ferramenta muito importante, mas sem, eu boto entre aspas a ideologia, tentando brincar um pouco com esse termo, ou seja, apenas como ferramenta instrumental, reduz e controla-se a sua potência transformadora. É aqui que entra a Kondratiev, pois entender esse movimento depende de falarmos de ciclos longos do capital, onde se mostra os períodos de crescimento e crises como produção de sentido para as tomadas de decisão e movimento. A saúde, como qualquer outra área, acompanha as questões do seu tempo e sofre com os efeitos dessas oscilações. Por isso, precisa respondê-las. O modelo médico, então, também passa por transformações e agora busca reorganizar-se pelo modelo gerencial. O que isso quer dizer? Que agora o próprio capital precisa lidar com suas contradições e administrar os recursos e despesas que ele mesmo criou dentro da própria lógica. Também o mercado liberal busca o planejamento como resposta, mas a serviço da reprodução do seu modo de produção, garantindo níveis de lucratividade. Por exemplo, os avanços tecnológicos da medicina encarecem absurdamente o acesso, tanto no setor público quanto no privado. Isso levou aos planos de saúde, como a Unimed, a adotarem estratégias de limitar a oferta. Por quê? Porque não conseguem mais dar conta da demanda, por ter se tornado extremamente complexa e cara. Um exemplo claro disso é o que vemos com os planos restringirem e estabelecerem controle gerencial da oferta de recursos, como colocarem equipes próprias, no caso do autismo isso é bem evidente, e internalizarem os serviços, fomentando concorrência no fornecimento de insumos ou limitando o estabelecimento de novos critérios de contrato aos seus clientes. Eles fazem isso não por preocupação com a integralidade do cuidado da saúde, mas sim para reduzir custos e se manterem competitivos. Ao contrário da liberdade de mercado, eles assumem características típicas atribuídas ao Estado, como a tendência monopolista. Isso estabelece uma nova contradição,
diminuindo a lógica da liberdade de demanda e oferta que eles defendem e colocam ações planificadas no cenário de gestão da saúde pública. E essa é uma das contradições desse modelo de produção, né? A saúde pública, por sua vez, entra nesse jogo com desvantagens. Atua na lógica concorrencial, mas com ferramentas limitadas. E mais do que isso, as regras do jogo são ditadas pela lógica do mercado, mesmo dentro da política pública. E por que a rede pública não se articula melhor em seus níveis, da atenção básica até a alta complexidade? Porque todo mundo na saúde pública está operando para responder às demandas imediatas e individuais, sem projeto, sem reflexão coletiva e sem território. O planejamento, quando existe, é fragmentado e geralmente não se realiza na prática. Por quê? Porque os sujeitos que ali atuam também estão capturados pela lógica do mercado. Quero dizer aqui que a questão das pessoas com deficiência, quero trazer aqui a questão das pessoas com deficiência, pois esse exemplo é crucial. Quando falamos de um sistema que opera pela concorrência entre demandas, os grupos minoritários perdem. Eles não têm o mesmo poder de pressão e visibilidade dentro do sistema. Suas necessidades ficam postergadas. E é justamente por isso que o planejamento, alinhado a uma proposta de desenvolvimento social, ganha força como estratégia política e técnica de resistência. A busca ativa, o cadastramento, o reconhecimento do território, a construção de metodologias voltadas à equidade, tudo isso são formas de romper a lógica da demanda e da oferta e construir intervenções propositivas, através de previsibilidade e da racionalização das estruturas equitativas, porque partem de uma ação consciente e intencional voltada a uma finalidade. Podemos fazer uma breve exposição histórica para ilustrar essas tensões e contradições. Uma colega minha trouxe uma informação pertinente sobre a pessoa e o contexto da Segunda Guerra Mundial, como marcador de mudança sobre o tema da deficiência. Isso nos ajuda a pensar em 3 questões. A perseguição moral e ideológica de Hitler à pessoa com deficiência e minorias, as consequências concretas à saúde da pessoa com deficiência que voltaram mutiladas e a necessidade de acesso à reabilitação e tratamento, e o salto tecnológico do período que foi depois redirecionado à produção civil. Essas condições, né, elas, apontadas por esses 3, eles fazem um avanço tecnológico e político no sentido da discussão internacional do tema. Só que o fim do 3º ciclo de Kondratiev e o início do 4º trazem essa reorganização das forças produtivas com muitos avanços para essa população. No Brasil, no entanto, isso não se dá de forma simultânea. Essa política social ganha força tardiamente, apenas na década de 80 e já na fase B do 4º Kondratiev, na crise do modo de produção capitalista, né? Isso gera uma contradição muito forte. O Estado detém o monopólio da saúde pública, pela tentativa de organização do Estado do bem-estar social, mas não controla a oferta real, intensificando a ascensão do neoliberalismo. Há, portanto, uma lógica dual em funcionamento, com 2 polos. De um lado, o Estado tentando aplicar políticas públicas, de outro, o mercado mundial ditando as necessidades e controle dos acessos. A proposta que aqui deixo é o desafio de tensionar essa lógica lógica corrente com outras referências. Rangel, Kondratiev, Armin Mamigonian, entre outros, podem nos ajudar a entender essas dinâmicas de crise, inovações e desigualdades e também contribuir para abrir caminhos alternativos. A saúde não pode ser gerida como um bem de mercado. Ela precisa ser associada a um projeto social e fundada em planejamento com base de justiça social, solidariedade e equidade, nas quais se edificam o Sistema Único de Saúde. É isso. Pode ficar aí. Tá. Bom, nós tivemos 3 apresentações, então podemos fazer alguns questionamentos para o Otávio e para o Fábio, se quiserem. Alguém tem alguma pergunta para os 2, para os 3, na verdade? É Guilherme, né? Mais alguém? Guilherme 2. Mais alguém?
Sim, eu já votei. Tá? Podemos fazer pela ordem de apresentação também, o Fábio, o Otário e depois o Alexandre. Se tiver perguntas também. Guilherme? Então, parabéns às apresentações, muito legal os temas. Queria perguntar para o Otávio, eu não percebi na sua explicação ali na parte que você está falando dos ciclos, dos períodos. Eu que percebi foi do segundo para o terceiro que o organismo passou a produzir, deixou de produzir produtos tão simples e passou a produzir produtos mais complexos. Eu não percebi se são essas mesmas famílias, ou seja, o capital ele vem dessa mesma origem, né? Ele vai se acumulando aqui naqueles produtos simples e aí ele se complexifica. E como é que se dá essa complexificação ali do segundo para o terceiro? Se eu aprendi certo, se foi isso que aconteceu. E Fábio, eu queria perguntar como é que eu manejo a produção da cebola. Estou interessado mais ali na composição orgânica do capital, se ela é mecanizada ou se ela é muito ainda intensiva mão de obra, como plantio, manejo, produção da cebola. Obrigado, Guilherme. Guilherme? Eu sou o professor Fábio também. Parabéns para todas as apresentações. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura lá em Poranga do professor, recebeu uma saída do Messias, era o monitor da turma, enfim. A minha pergunta, eu não sei se me faltou um pouco de atenção na hora da apresentação, eu queria entender mais a causa daquela grande crescente indiana que ele até demonstrou nos gráficos, eu entendi as consequências, etc., mas eu não entendi a origem, do que ela parte, o que explica. E, por fim, para essa última apresentação, eu queria saber, como comentou no início do texto, sobre a relação entre a geografia e essa área da saúde. Como tu chega nesse tema de curiosidade? Obrigado, Guilherme. Fernando. Fernando. Obrigado e parabéns pela apresentação. Os três muito interessantes, os temas abordados. A minha pergunta é para o Otávio também. Tu mostrou ali um recorte final, né, da década de 90 até os dias de hoje. Eu queria te perguntar se nos últimos anos, assim, pegar um recorte dos últimos 5, 10 anos, se essas empresas importantes, né, de plástico, elas continuam sendo dessas famílias originadas daquela pequena produção mercantil, porque eu não estudo Santa Catarina como foco mais, mas uma coisa que eu percebia é que a gente estava vendo a venda de algumas empresas, assim, para fora do estado, né? No setor cerâmico, também no sul catarinense, teve a venda da Cecrisa, da Fortinari, para um grupo de fora do estado, né? Então, eu queria saber se realmente mantém hoje esse capital por lá ou se foram vendidos. Professora Isa, eu só com a apresentação do Alexandre, me ocorreu, eu já estava pensando nisso, né, que é super importante, viu, Edson e Messias, nós fazermos uma espécie de análise no primeiro seminário, como foi na época da pandemia, e naquela ocasião a gente estava com o Márcio Moreira, com o nosso doutorando lá do IBAN, e ele organizou, eu não consigo lembrar, acho que no final ele não juntou as apresentações, porque foram todas online, a dificuldade maior da gente poder se articular. Mas eu acho, viu, Messias, e vocês têm essa estrutura aqui no ABU, da gente fazer uma espécie de análise, nem que fosse com resumos expandidos, que é o caso eu achei fabuloso o teu texto, viu, Alexandre, tentando juntar essa questão da saúde, e depois tu vai responder a pergunta, né, com o Rangel e a Arnei. Mas eu não lembro se nós chegamos a comentar, Edson, no grupo, sobre esses análises, mas a gente poderia, né, eu acho importante até como memória, para ficar organizado, tanto que a gente não tem a memória do primeiro seminário, que foi
né, que organizou o Labiplan, acabou organizando, mas não tem a memória. Né? Então, eu acho que se organizar os ANACs, fica a memória. Então, seria nesse sentido somente a minha fala. Messias? Minhas questões são... Ninguém vai falar? Bom, também fazer um comentário que eu fiz há pouco, que é parabéns pelas apresentações anteriores e agora também, foram muito ricas, mas eu queria fazer a pergunta da seguinte ordem. Para o Fábio, São Pedro de Alcântara é tida pela história aqui, sobretudo da Federal, como uma colônia de segunda classe, que não deu certo, que foi decadente. Né? Quer dizer, e o que deu certo foi Blumenau, Joinville. E a gente vê agora, quando se constrói uma grande dificuldade dessa região, que é uma região muito acidentada, muito movimentada do ponto de vista, né, do relevo, era o escoamento, quer dizer, como colocar o produto no mercado dessa região. Né? E eu acho que a cebola eu acho que é um exemplo muito rico para contradizer exatamente isso. Quer dizer, essa colônia deu certo, sim, inclusive tem um trabalho orientando aqui agora, foi da Isa. A Isa saiu? Bom, eu pensei que ela estava aqui atrás do cabelo. Acabou de sair. Certo. Então, a orientadora da Isa, que é a mulher do Márcio, que escreveu sobre a importância dos alemães aqui em Florianópolis, orientado na época, a orientadora dela foi a Raquel. Tem um caderninho, né? Tem um caderno geográfico exatamente disso, né? Então, uma coisa meio assim, meio louca da gente falar isso aqui, né? Mas chegar a esse ponto de dizer que a colônia não deu certo. Né? E pelo teu exemplo, me parece que deu muito, né? Porque me parece que essa região foi uma região que chegou à expansão da colônia de São Pedro, né? Que ele chegou lá na borda do Planalto, né? O Otávio, essa indústria, sobretudo, que sobrevive com dinamismo, né, esse período de desindustrialização, é a indústria de plástico, como tu falaste, eles outros entraram em decadência, que é uma indústria que tem uma relação com o fornecedor, com os clientes muito próxima, quer dizer, tu tens que ter uma sintonia muito grande entre o consumidor dessas embalagens e a empresa que produz a embalagem. Ela tem que atender às necessidades. Quer dizer, quando eu embalo um Kellogg's, por exemplo, ou como a gente foi lá agora, embalar alface e embalar brócolis, que chega a durar 20 dias na prateleira do supermercado com um novo tipo de embalagem, que vai dar uma duração muito superior. Eu acho que essa sintonia talvez esteja na origem da explicação dessa indústria ser dinâmica, né? Bastante dinâmica, no caso do sul, não é só o caso de Rio Leões, é o caso do sul do Brasil, né? do sul de Santa Catarina, sobretudo, mas do Brasil como um todo, as indústrias que trabalham sob encomenda. A gente teve um exemplo recente lá na VEG, lá na região de Jaraguá, e a gente vê para lá, a desindustrialização passou longe, né? Não atacou essa região. Agora, em Blumenau, foi avassaladora a presença, né? A indústria de calçados foi, quer dizer, onde a indústria pôde produzir em grande quantidade e jogar no mercado, a China deitou e rolou com as políticas, né?
posta em prática pelos governos, né, de tendência neoliberal, de botar a paridade do dólar, de botar juros altos, como o Galípolo aí, que não quer dar cavalo de pau, mas está botando juros, né? Bastante complicado para a indústria, sobretudo para quem produz a riqueza. E para o nosso amigo Alexandre, eu queria que tu fizesse um contraponto com o SUS, já que tu trabalha na saúde, né? É pública, né? Tu trabalha. Né? O SUS me parece um programa bastante rico, né, no Brasil, na medida em que ele atende de acordo com as necessidades da população, sem perguntar se é brasileiro, qual é a cor, qual é o sexo, quer dizer, é um serviço que atende a população em geral, né? Sem, em qualquer, pelo menos o que eu vejo aqui em Florianópolis, quando eu vou numa clínica dessa, eu já tive a oportunidade de ir, sempre muito bem atendido, e quem eu levei também foi muito bem atendido. Quer dizer, um contraponto, né, dessa tua análise com relação ao sistema SUS. É isso. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Então, parabenizar os colegas pelas apresentações, pelo aprendizado oportunizado. Então, primeiro é o Guilherme, né? Fez a pergunta referente ao manejo da cebola, principalmente em relação à utilização de mão de obra. Essa é a grande provocação que a professora Graciela sempre nos fez. Então, existem 3 modelos predominantes de plantio, que é semeadura e transplante de mudas, posteriormente, que predomina no estado de Santa Catarina. Na região de Tuporanga são 95%. Esse sistema exige uma grande quantidade de mão de obra sazonal, tanto no plantio quanto na colheita. Então, o trabalhador ele é uma condição adversa, difícil, né? Planta em média 30 mil pés por dia, né? Agachados, né? Alguns adotando uma técnica de caminhando de uma forma muito intensa, provoca muita doença, sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o sistema social, principalmente com esse frio. O plantio está a todo vapor. Então, por exemplo, na quinta-feira, na quarta-feira, na quinta choveu, né? Na quarta o pessoal estava trabalhando ativamente. Então, isso é uma realidade. Para suprir essa demanda, tem uma vinda, nos últimos anos, significativa de trabalhadores do Nordeste brasileiro. Estima-se aí pela Prefeitura de Tuporanga 4.500 trabalhadores. Então, eles vêm e vão, e alguns ficam, e os que ficam geram problemas sociais significativos na região. Então, esse é um grande fator que provoca graves problemas, né? Inclusive em relação à utilização de entorpecentes e tudo mais. Existe o plantio direto, né, com utilização de mecanização, que predomina na região de Leblon Regis. Existe um plantio de bobins que tem na região de São Paulo, aí, como na Holanda também com utilização de mecanização. Então, esse, sem dúvida, é um problema a ser resolvido. E aí, segundo os extensionistas da EPAGRE, seria mais viável fazer o plantio direto. No entanto, o plantio direto ele é realizado com a retirada da cobertura vegetal e faz com que, no período de 3, 4 anos, o produtor tem uma perda muito grande de rendimento. Então, eles optam pelo plantio manual, até porque o plantio manual se torna mais barato do que o próprio plantio com o pagamento da mão de obra. Então, o plantio por mão de obra está em torno de R$250 dia. O trabalhador recebe. Mas é um trabalho que é muito desgastante, não é para qualquer um. Então, não sei se respondi essa questão social. É uma questão muito parecida com o plantio da maçã, por exemplo, em São Joaquim, porque eles têm essa mão de obra volante, o pessoal vai lá, trabalha, fica lá. Começa a diferença da maçã, por exemplo, o Retiro chegou a ter 1.100 hectares de maçã. Então, a diferença é que a maçã ela tem uma concentração de empresas
já capitalizadas e que registravam os trabalhadores. Na cebola, como são pequenas propriedades, a informalidade ela é significativa. Então, se observar no gráfico colocado, em Ituporanga tínhamos 500 pessoas registradas, passou para 2.000, mas ainda faltam aí, por estimativa, mais umas 4.000 que teriam que ser registradas nesse período. Então, é um problema aí, junto com o SEBRAE, estão promovendo seminários na região, tem uma política pública que o trabalhador pode ter 12 dias sem pagar encargos trabalhistas, mas é uma questão cultural muito forte, né? Acho que trabalha, não precisa ter a comprovação, o registro social, né? O financiamento do PRONAF, né? Sim, isso com o financiamento do PRONAF. Eu não poderia ter empregados, né? No princípio, né? Porque daí tu só pode ter 12, né? E aí esses 700 milhões que ocorre de financiamento no Estado gera aí uma forte crítica por parte dos produtores, né? Mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores ficam desassistidos nesse processo, aí, indo trabalhar com condições precárias, né? Mas é uma realidade que tem. O segundo ponto, aí, com relação ao crescimento da Índia, né, o Guilherme também. Então, agradecer o crescimento econômico dos últimos anos na Índia, e principalmente a inovação tecnológica no setor das universidades agropecuárias, por exemplo, a Universidade de Fujian, que foi a primeira a fazer o sequenciamento genético da cebola, que é uma das plantas mais difíceis, ela é diploide, né? Então, o cromossomo dela é muito difícil de fazer o sequenciamento, e eles estão já no caminho de criar uma variedade transgênica. Então, isso é um dos aspectos que justificam esse crescimento e até a questão de condição de renda do povo indiano. E, por fim, professor Messias, realmente é isso, né? A colônia de São Pedro de Alcântara, essa expansão aí na estrada Estreito Lages, chegou até a região de Ituporanga em 1904, isolada, né? O professor Peluso retrata isso muito bem, não tinha ligação rodoviária, não conseguiam ter acesso, acaba se ligando com um centro dinâmico do país com o cultivo do fumo, nos anos 70, criação de suínos, com a venda de banhas de porco. Aí vem a fiscalização pelas banhas de porco, eles se reinventam, né, com a cebola, nos anos 70. Nos anos 90, quando ocorre a ligação rodoviária, mesmo que até hoje seja precária, né, dificultosa, uma via simples, transformou a região na maior produtora nacional. De lá para cá, só com um crescimento, mostrando o êxito dessa frente de colonização de São Pedro de Alcântara, né? Também exitosa em contraponto ao que não é incomum ouvir dizer que essa frente de São Pedro de Alcântara não teve sucesso. Era o que tinha. Não sei se respondi. Obrigado. Otávio? Então, também queria parabenizar os colegas pelas apresentações. O trabalho do professor Fábio já conhecia, trabalho excelente. E do nome, desculpa? Alexandre. O Alexandre também é muito interessante. Também vou para a temática da saúde agora, no doutorado. Depois a gente troca figurinha. Okay? E agradecer as perguntas que o Fernando, o Guilherme e o professor Messias fizeram. Então, começando pela do Guilherme, se foram as mesmas famílias, né, que continuaram nesse processo de industrialização, na maioria dos casos, sim. Essas grandes indústrias que ainda permanecem em Orleans, sim. Desde a primeira fase, inclusive, até mais ou menos hoje. Por exemplo, a família Librelato começou com uma serraria em 69, isso era já na terceira fase, e na quarta fase já estava com a Librelato, que hoje está em Içara, né, saiu do município de Orleans, foi para Içara, e é uma empresa que tem um faturamento bilionário hoje em dia, e continua sob o comando da família, também te respondendo já indiretamente. Outro exemplo também tinha fábricas de banhas Zanini na segunda fase. Na terceira, ele era o dono da fábrica de calçados Monza. E na quarta, agora, que não deu tempo de falar ali certinho, mas ele é dono da indústria de plásticos Zanini. Então, continua com a família também hoje. E respondendo a pergunta do Fernando, se permanecem, pelo menos nos últimos 5 anos, as mesmas famílias, né, nessas grandes indústrias, permanecem. Por enquanto, não entrou capital de fora em Orleans. Não entrou. Ainda a família é dona
dona do capital da empresa, né, 100%. Acho que a Librelato, ela chegou a fazer um fundo de investimento uma época, mas mesmo assim 51% ainda era dela. Hoje ela já comprou todo esse fundo de volta. Eu queria entender, não sei se tu abordou isso na dissertação e tal, mas, por exemplo, essa fábrica de banho, ela começou a comprar comércios locais, começou a comprar as fábricas locais, onde o conhecimento já existia, já estava com uma determinada família, ou determinado grupo de pessoas que já trabalhavam naquela fábrica, e ela só foi lá e comprou, ou ela começou a desenvolver o conhecimento para abrir essas novas fábricas? Como é que é o processo de diversificação? Te dou o exemplo da fábrica de banho Zanini, em específico, ela era uma unidade. Era a família, botou uma fábrica de banho e foi na, como eles falam lá, foi na raça, né? Eles não aprenderam com ninguém, talvez, não cheguei a entrar nesses detalhes nas entrevistas, mas, ou podem ter conversado, né, com alguém que já tinha fábrica de banho, enfim, mas botava o negócio. E aí, quando veio a fiscalização da banha, como o Fábio falou, o professor Fábio, eles fecharam a fábrica de banha, tinham um capital que tinha sobrado, venderam mais alguma coisinha, um carro, uma coisa que tinha, e abriram a fábrica de calçados Monza. E aí juntou com outros sócios. E depois, com a crise da década de 90, eles não conseguiram competir com a indústria estrangeira, com a fábrica de calçados, fechou também, o capital que sobrou, ele montou uma indústria de plástico, que é relativamente barata para abrir, né? Ela não precisa de muito maquinário, os maquinários são simples, e é mais o custo com a matéria-prima, né? E respondendo para o Sr. Messias, essa sintonia com os clientes, da indústria plástica com os clientes, ela é muito importante. Como até mencionei na apresentação, as inovações no produto, elas vêm da demanda do cliente. Então, por exemplo, a Plazon, do laboratório dela, ela começou a fazer uma tecnologia de plástico filme, que vai o plástico que vai na carne, que é uma tecnologia antibarreira, para diminuir ou evitar a proliferação de bactérias, micro-organismos, e a embalagem durar, a carne, né, o produto durar mais tempo dentro da embalagem. E para isso ela até comprou uma fábrica no município de Araucária, se não me engano, no Paraná, para pegar todo esse know-how que tinha lá, né, e ela desenvolver isso. E ela continua hoje investindo em inovações incrementais para aprimorar essa tecnologia antibarreira que ela tem nos produtos dela. Então, sim, é muito importante. Respondidos? Obrigado. Ok. Então tá, vamos tentar ver aqui sobre psicologia e geografia, né? A ideia central é que existe uma representação social, ou seja, uma representação geral da psicologia como uma profissão ligada à saúde, ligada à atividade clínica, porque é uma questão da formação no Brasil. Quando a psicologia vem para o Brasil, ela vem alinhada como uma qualificação, uma pós-graduação de profissionais na área da saúde médica que vão ao estrangeiro, né, principalmente à Europa, depois dos Estados Unidos, e voltam com essa formação. E aí ela entra, então, como um campo de especialidade. Quando ela se organiza do ponto de vista acadêmico e vai fazer a sua formação, ela tem uma via fragmentada na ideia de que ela vai pegar eixos teóricos e vai formar certas formações de grupos de estudo ou disciplinas e tal. Então, a psicologia ela tem uma organização no Brasil muito precária, no sentido de uma identidade única do ponto de vista profissional, vamos dizer assim. Do ponto de vista teórico, ela tem mais de 30 teorias, tá? Porque o humano ele tem diversas formas de abordagem e organização. Só que, assim, tradicionalmente, a gente tem visto publicamente apenas a psicanálise como boa referência e também as ligadas à saúde comportamentalista, que seriam as TCCs, as comportamentais cognitivas, né, a questão mais nesse campo. E aí há um efeito na década de 60, né, que teve as questões da 68, do maio de 68, que é a questão da mudança do regime acadêmico e tal, e as questões das diretas a partir da década de 70 e 80, muitos psicólogos foram, por causa da perseguição militar, migraram para a Europa e para outros lugares. E essas pessoas vieram para o Brasil novamente depois do regime militar com uma visão mais crítica, tá? Basicamente da Europa. E se formou uma forte tendência à psicologia social ligada ao regime de luta antidemocrática. Quando sai isso na década de 80, a gente tem, então, uma organização do Brasil e da América Latina por meio de uma psicologia social. Tá? E essa psicologia social tem base também marxista, ligada a um autor chamado Vygotsky. Ele está muito mais ligado à educação hoje em dia, tá? Então vocês vão encontrar bastante referência dele.
Bom, qual que é a ideia? A ideia é que a organização da identidade humana ela tem aí uma base marxista, uma segunda natureza. Marx trabalha com a ideia da infraestrutura e da superestrutura. Isso também se pensa na questão da condição humana, ou seja, as bases e condições materiais na psicologia social dão ênfase à organização de uma subjetividade e uma identidade. Ou seja, a subjetividade seria uma organização histórica e social. Esse é o ponto que é o ponto da minha formação. E o problema é que os psicólogos, tendencialmente, né, ficam fechados nos seus núcleos mais internos, muito fechados a um diálogo mais amplo dentro da academia, por exemplo, né? E eu rompi a bolha, né? Eu fui buscar, veja, se a subjetividade, né, a identidade do sujeito não é formada pela própria organização biológica, e sim por uma condição biológica e social, que é o que defende o Vygotsky, não faz sentido eu buscar dentro da psicologia respostas para a sua identidade. Faz sentido eu buscar no campo dessas estruturas. Então, a geografia me ajudou a pensar do ponto de vista social, das organizações econômicas e políticas, né, das organizações da história, no sentido mais refinado de como isso se processa, porque no campo da psicologia isso era mais limitado. A gente tem a ideia disso, mas como isso se dá no campo prático, entende? Então, a ideia da minha reflexão vai no sentido de buscar elementos de constituição, né, da saúde pública, da referência de como isso se organiza e como se expressa no sujeito. Por exemplo, na tese de doutorado, a ideia é pensar o sofrimento ético-político, né? Ou seja, como é que isso impacta a fragmentação da rede, essa questão de mercado e individualização, como é que ela impacta num sujeito que não tem voz política. E aí ele sofre transtornos e assim vai. Então, acho que seria mais ou menos isso. Posso só concluir rapidinho? Pode. A pergunta. E tu pretende expandir isso para, por exemplo, tu está estudando agora a área da saúde para tentar chegar nessas reflexões. Tu pretende expandir, por exemplo, para a área da educação? Eu fiz na área da defesa civil, no mestrado, né? Com a Isa também, também na geografia e no desenvolvimento regional, por conta da ideia de pensar como é que essas questões, né, do ponto de vista das resistências, das relações de proteção, e como é que a gente pensaria, porque, veja, aí é uma coisa que eu vou entrar no que o Messias colocou. No campo da saúde pública, a saúde pública tem uma tradição muito forte também na questão social, a partir da questão também da luta contra o regime militar, e eles chamam do movimento sanitarista, né? Do qual eles vão organizando a saúde por meio de diretrizes universais, que são as bases das SUS hoje. O problema é que, de fato, a década de 80 é uma década que a gente ganha no mérito político, mas a questão econômica, ela se estrutura independente das forças políticas do Estado. Então, veja, nós temos bastante avanços na questão da Fiocruz, na questão do Ministério da Saúde, em termos de políticas implementadas, mas elas não se organizam na prática cotidiana. Essa é a minha questão. Então, quando eu estou falando dessa questão da relação capitalismo de oferta e procura, veja, os meus colegas, na maioria das vezes, eles atuam basicamente dentro da saúde pública, recebendo o paciente, anotando a queixa e mandando para as especialidades. Quando a gente vai ver a pessoa com deficiência, por exemplo, a queixa principal dela é justamente a falta de um olhar integral à situação dela. Porque, veja, é como se a pessoa dissesse, você tem TEA, então tem que ser um especialista do TEA, ao molde da medicina. A medicina organiza a saúde nesse sentido. Então, a gente tem, sim, um sistema de saúde muito avançado, uma política muito, muito interessante, mas, veja, a ideia de planejamento do ponto de vista, né, dos planejamentos anuais, bianuais e quadrianuais, elas são apenas protocolares, elas são apenas ilusórias, porque os profissionais que atuam na atenção básica vêm de uma formação privatista, principalmente os médicos, e nesse sentido a atuação prática não realiza os planejamentos que a gente tem. Então esse é o desafio, de entender como é que isso se dá. Então, por exemplo, o que seria a tese? A tese seria a ideia de documentar, necessariamente, essa história e mostrar isso de forma evidenciada, ou seja, uma constatação dessa realidade, né? Por isso que daí eu trabalharia nessa perspectiva de buscar o Rangel e tal, porque eles dão ferramentas de análise de como a economia política incide diretamente na organização prática das questões da saúde, por exemplo. Permite Denizinho? Eu acho que é por aí mesmo o raciocínio, que a provocação foi nesse sentido, para te discutir, eu acho, o Estado brasileiro, que a partir de 80 ele perde a capacidade de fazer investimentos. Então, quer dizer, eu acho que dentro do seu referencial teórico, além, né, de Kondratiev, eu acho que Kondratiev é uma ferramenta importante, mas é uma coisa externa ao Brasil, né?
Agora, a base brasileira é a dualidade. Isso. A dualidade, eu acho que dá mais substância para te discutir o Estado brasileiro e a sua incapacidade, inclusive, de fomentar uma saúde pública muito mais competitiva, muito mais capaz, por exatamente falta de recursos, né? Assim como a educação. Mas se tu pegar, retratar o que era a China em 1980, o que era o Brasil em 1980, a diferença entre Brasil e China era pequeníssima, quase nada. Eles estavam um pouquinho na frente lá, um pouquinho na frente. Hoje eles estão com anos-luz na frente do Brasil. Quer dizer, eu acho que essa comparação, né, de um Estado que fomenta o desenvolvimento e fomenta políticas, e, consequentemente, ele tem recursos para fomentar políticas públicas no sentido de dar, e aí, como a gente está à mercê, é claro que as forças do privado vão prevalecer em detrimento do público, né? Mas isso eu acho que é preciso uma contextualização. É nesse sentido que eu te proponho para te pensar um pouco o desafio, né, de pensar essa crise do poder público brasileiro, né, no sentido de implementar políticas de desenvolvimento e, consequentemente, de saúde pública, né, que é uma questão muito fundamental em qualquer sociedade minimamente decente. Vamos parar em cima disso, assim, sugerir uma sugestão para a pesquisa. Está tendo um movimento muito grande em Florianópolis. Antes, os encaminhamentos de ideia, principalmente via tratamento fonoaudiológico, iam para clínicas já estruturadas, privadas, que possuem benefício. A Unimed criou um sistema agora que a classe trabalhadora está sendo explorada. Acho que vale a pena olhar isso. Você deve conhecer melhor do que eu. Eu sei que a minha esposa é fonoaudióloga, mas assim, a exploração do trabalho está violento e criou um sistema produtivo de atendimento de grande escala. Isso, e eu acho que isso vai gerar um problema grave assim, no médio prazo, sabe? Aqui eu acho que as contribuições são bem pertinentes e um ponto fundamental é que, assim, do ponto de vista do ponto de vista do privado versus a questão pública, no caso da saúde, ela não dá para trabalhar público-privado dos mesmos moldes. Por quê? Porque, veja, na questão privada do TEA ou de qualquer outro tipo de problema, você vai ter sempre uma atuação muito individualista e privatista. Por exemplo, no meu campo de ação, dentro do atendimento à pessoa com TEA, por exemplo, eu consigo ter ações com assistência social, com a educação, eu consigo ter essa intersetorialidade muito mais articulada de ação, sabe? Então, nesse sentido, que acaba com que o modelo que ele incorpora pela via privada atrapalha o próprio desenvolvimento da saúde. Então, respondendo também à questão do Messias, a saúde pública, para mim, hoje, por isso a ideia do investimento, seria um mote principal de conseguir desenvolver ações mais avançadas do ponto de vista até do tratamento da pessoa com deficiência, por exemplo, sabe? Porque viria ela também de forma integral, coisa que não daria para ver no privado, por exemplo. Mas essa questão eu estou atento a essa questão da Unimed, sim. Gente, acabou? Você ia falar alguma coisa? Não. Quero é que a gente tem que comer, né? Sim. Não, é isso, né? Só do Alexandre, eu acho que desde José Castro, a Geografia da Fome, tem esse papel, né, de mostrar essas questões da saúde. Eu acho que a tua problemática é extremamente relevante. Eu vou mostrar que isso realmente está ocorrendo, né? Então, a geografia tem esse papel. E o do Otávio, que bom que você colocou as imagens também. Que a versão final ficou melhor. Fábricas, né? No TCC, etc., não tinha as imagens. E aí agora deu de ter uma dimensão mais legal. Bom, a gente faz um intervalinho, né? O horário estava para 1h30, é evidente que não vai dar, mas assim, no máximo 14 horas, eu acho, né? A gente pode dar início à parte da tarde. Tá? Vamos tirar uma foto de quem está aqui de manhã, aqui na frente, porque alguns não vão poder estar à tarde também.
Eu